Olá, meu nome é Gabriela Fonseca Lopes, eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da UFOP e hoje vim apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Avaliação do efeito da suplementação de própolis verde durante 4 semanas no perfil bioquímico de pacientes portadores de diabetes. Meu trabalho é orientado pela professora doutora Sônia Maria de Figueiredo e co-orientado pela professora doutora Nancy Scarla Binda. Objetivos. O objetivo geral do meu trabalho é avaliar se 4 semanas de suplementação de extrato de própolis verde exerce efeito no perfil metabólico e bioquímico de pacientes portadores de diabetes tipo 1 e tipo 2. Os objetivos específicos são avaliar o efeito da suplementação de própolis verde durante 4 semanas sobre os parâmetros glicometabólicos, avaliar o efeito da suplementação de própolis verde durante 4 semanas sobre os parâmetros lipídicos, avaliar o efeito da suplementação de própolis verde durante 4 semanas sobre os parâmetros hepáticos, avaliar o efeito da suplementação de própolis verde durante 4 semanas sobre os parâmetros antropométricos e avaliar o efeito da suplementação de própolis durante 4 semanas sobre os parâmetros nutricionais. Metodologia. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFOP. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo-controlado, realizado na Associação dos Diabéticos de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Teve duração de 4 semanas, com 72 voluntários diabéticos que aceitaram participar do estudo, preencheram os critérios de inclusão e assinaram o TCLE. Inicialmente foram selecionados 72 pacientes, divididos em 2 grupos. Grupo própolis, com 37 pacientes, sendo que um paciente apresentou internação devido aos sintomas do diabetes e 4 pacientes, devido a sintomas gastrointestinais, abandonaram o estudo, restando 31 pacientes no grupo própolis. E o grupo placebo, inicialmente com 35 pacientes, porém, 3 pacientes abandonaram o estudo e 2 pacientes abandonaram o estudo devido à exigência médica, restando também 31 pacientes no grupo placebo. Portanto, o estudo foi realizado com 62 voluntários. Foram realizadas 2 consultas presenciais, uma no início e outra no final do estudo. Foi realizada a anamnese completa, com registro dos dados pessoais demográficos dos pacientes, sinais e sintomas clínicos, preferências alimentares, uso de medicamentos, adoçantes, frequência alimentar e nível de atividade física. Foi realizada também avaliação antropométrica, aferidos altura, peso, circunferências e também feita avaliação de bioimpedância. Foi realizada pesquisa dietética com um recordatório alimentar de 24 horas, diário alimentar, e a ingestão alimentar foi analisada por meio de bancos de dados específicos. E também realizados exames bioquímicos, de glicose, hemoglobina glicada, perfil lipídico, hepático, em laboratórios terceirizados da cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Resultados. Resultados fase 1. Na tabela ao lado estão representadas as características gerais dos voluntários no início do estudo. Os dados mostram que os grupos foram devidamente randomizados. Em relação à adesão ao tratamento, dos 62 pacientes que fizeram parte do estudo, 100% aderiram ao estudo e finalizaram a intervenção, utilizando adequadamente a suplementação de própolis verde ou placebo durante as 4 semanas do estudo. Conforme mostra a tabela ao lado, os 2 grupos também não diferiram entre si em nenhum dos parâmetros analisados. Isso demonstra que os grupos estudados foram homogêneos entre si. Não foram encontradas diferenças significativas entre os 2 grupos ao avaliar os 62 voluntários nos parâmetros de glicose e hemoglobina glicada durante 4 semanas com a ingestão de 1000 mg de própolis durante o dia, conforme mostra o gráfico ao lado. Quando analisamos por tipo de diabetes, podemos observar pelo gráfico um resultado na redução da glicose no grupo diabetes tipo 2 e podemos observar também que portadores de diabetes tipo 2 têm níveis de glicose mais baixos que os pacientes portadores de diabetes tipo 1.
Quando avaliada a hemoglobina glicada por tipo de diabetes, não encontramos diferenças entre os grupos. Ao avaliar o efeito da suplementação de própolis verde nos parâmetros lipídicos, também não encontramos diferenças significativas entre os dois grupos. Já quando avaliamos por tipo de diabetes, podemos observar também que as taxas iniciais de colesterol total e HDL dos voluntários estavam dentro dos limites aceitáveis, o que é um fator positivo para pacientes diabéticos. Verificamos também que o nível de LDL foi menor nos portadores de diabetes tipo 2. Ao avaliar os efeitos da suplementação nos parâmetros hepáticos, também não foram encontradas diferenças significativas entre os dois grupos. Ao avaliar por tipo de diabetes, observou-se que após a estratificação, houve redução do nível de TGP no grupo com diabetes tipo 1 e no grupo com diabetes tipo 2. Ao avaliar os parâmetros antropométricos, não observamos diferenças significativas também entre os dois grupos. Em relação à ingestão alimentar, podemos observar que a suplementação com própolis verde ou placebo durante 4 semanas de estudo aumentou o teor de fibras, havendo diferença entre os grupos. Os outros parâmetros alimentares não alteraram nos voluntários portadores de diabetes. Conclusão. Pode-se concluir com esse estudo que portadores de diabetes tipo 2 são mais sensíveis ao uso da própolis e podem apresentar uma resposta mais rápida no perfil glicometabólico. Concluímos também que estudos com um tempo de intervenção maior sejam necessários para verificar o possível efeito da suplementação nos pacientes portadores de diabetes. É esperado que esse projeto consiga conscientizar a sociedade sobre os benefícios da própolis para a saúde e principalmente para os pacientes diabéticos sobre os possíveis benefícios do extrato de própolis no diabetes, como é demonstrado em alguns estudos, e enfatizar a importância do tempo quando se trata de suplementação, pois quanto mais tempo se utiliza uma suplementação, maiores são os benefícios. Agradecimentos. Gostaria de agradecer a minha orientadora Sônia Maria de Figueiredo, a minha co-orientadora Nancy Scardo, a Freitas, a Colônia dos Diabéticos, à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à FAPEMIG, à Escola de Nutrição e à CAPES. Muito obrigada! A prevenção é o melhor caminho.